Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. E essa questão é de eletrostática e fala de campo elétrico e força elétrica. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme em um ponto P é igual a E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto por meio de afastamento da carga, o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto muda para... Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Inicialmente, nós temos uma carga que está localizada em um determinado ponto no espaço. Essa carga está gerando campo elétrico no seu entorno. Aí a questão falou para a gente observar um determinado ponto, que chamou de ponto P. Vamos supor que esse ponto P aí esteja exatamente à direita dele, como observado. Ele inicialmente está a uma certa distância desse ponto P. Então vai gerar um campo elétrico sobre ele. Vamos supor que a carga geradora seja positiva, uma suposição. O campo elétrico gerado por ela vai estar sempre na mesma direção que liga a carga e o ponto, e no caso, se for positiva, vai apontar de dentro da carga para fora. Um exemplo. Nesse meu exemplo aqui, o campo elétrico estaria para a direita. Agora o que a questão está falando é para a gente fixar o ponto. O ponto é o mesmo que a gente vai estudar, porém a carga agora ela vai estar a uma distância que é dobrada com relação anteriormente, né? O dobro. Então estaria mais ou menos por aqui, a partir de agora. Então agora a carga foi afastada. Essa carga ainda gera campo elétrico no seu entorno, porém com relação ao ponto que a gente está observando, agora ela está a uma distância 2D. E o que vai acontecer é que pelo fato dessa distância aumentar, vai mudar a intensidade do campo elétrico. No caso, o campo elétrico tende a diminuir. Quanto mais longe da carga, mais fraco é o campo. Só disso daí tem algumas alternativas que você já consegue eliminar, né? Porque na letra C, por exemplo, fala que o campo dobra. Na letra D fala que fica 4 vezes maior, na letra E 8 vezes maior. E quando a gente afasta a carga do ponto que a gente está estudando, o campo elétrico tende a diminuir. Então só disso aí a gente já elimina 3 alternativas. Agora, como que a gente pode afirmar qual é a relação do campo elétrico novo com o campo elétrico antigo, né? Que é o que a questão está pedindo. O que a gente tem que lembrar é como calcula o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Esse campo elétrico pode ser medido da seguinte maneira: K, que é a constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância entre a carga e o ponto estudado, ao quadrado. Se você observar, é exatamente os parâmetros que eu botei no caso inicial. Só que agora eu tenho um caso novo, onde vai ser gerado um novo campo elétrico. A constante eletrostática é do meio que isso está acontecendo. A gente está considerando o mesmo meio de antes, então tem o mesmo K. A carga elétrica ela foi afastada, mas permanece a mesma. A distância até o ponto estudado é que mudou. No caso, se dobrou a distância. E lembrando que na equação do campo elétrico, a distância fica ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Na verdade, o que a gente vai fazer é ajeitar aqui a parte do denominador. A parte de cima não tem muito o que fazer. Mas o 2 ali, ele também está ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4. O D também fica ao quadrado. Então esse é o novo campo elétrico. Agora repara no seguinte. Olha para essa relação. E olha para essa relação aqui. Ó. É exatamente a mesma coisa. Essa relação de constante vezes o Q dividido por D ao quadrado é igual ao campo elétrico inicial. Ou seja, né, o que nós podemos concluir é que esse campo elétrico novo tem uma intensidade equivalente ao do antigo dividido por 4. E esse gabarito aí está representado na letra A.